Promessa, cante, prosperarei. Amém, irmãos, graça e paz. Eu esqueci de citar na hora do testemunho que nós oramos de manhã aqui. Todo domingo de manhã nós temos uma reunião, ela começa às 9 horas da manhã. Só vem quem tem fé, né? E nós temos sentido a presença de Deus na reunião, uma reunião só para mulheres. Uma reunião de intercessão, é a rede de intercessão da Igreja Batista da Fé. E quem vem, irmãos, sente a presença de Deus. Porque a gente está dando as primeiras horas do dia, são as primícias do dia a Deus. A gente canta aqui, ora, chora na presença de Deus. E eu tenho convicção, Deus está neste lugar. Porque Ele se agrada quando a gente acorda, né, e consagra ali aquele dia ao Senhor. Eu vejo que desde que começou a consagração, quando a gente começa no domingo, que é o primeiro dia da semana, o nosso domingo é diferente, a nossa semana é diferente, porque a gente está o quê? Apresentando o dia e a semana na presença do Senhor. Ele se agrada e Ele nos presenteia com bênçãos, né, durante a semana. Então, nós vamos hoje falar sobre uma mulher. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 41. Marcos 12, 41. Nós vamos ler alguns versículos e nós vamos aprender sobre uma mulher muito especial. Se ela não fosse especial, Deus não colocaria no coração daqueles que escreveram a palavra para registrar a história dessa mulher na Bíblia. Marcos 12, 41 diz assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobrava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Irmãos, nós estamos diante de uma narrativa bíblica de algo que verdadeiramente aconteceu. E a primeira coisa que a gente nota, irmãos, é que esta reunião acontecia numa sinagoga, ou seja, era a sinagoga dos judeus, equivalente à nossa igreja, Jesus estava numa reunião semelhante a esta. E a Bíblia diz que Jesus observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Ou seja, irmãos, Jesus ele estava numa reunião como essa. Ele estava aqui como se fosse o meu lugar aqui, só que ele estava numa cadeira sentado, observando as pessoas. A Bíblia diz que ele observava a forma como aquelas pessoas depositavam o dinheiro na arca, né? E aí, Jesus, ele sempre observa os mínimos detalhes da nossa vida. Quando Jesus observa uma multidão, ele não observa assim um todo, ele observa a história de cada um de nós. E naquele lugar, irmãos, a Bíblia diz que haviam muitos ricos. A Bíblia deixa bem claro aqui que no versículo 41, estando Jesus sentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam o dinheiro. Ou seja, era uma reunião onde tinha muitas pessoas e muitas pessoas ricas. Ou seja, pessoas que tinham posses, pessoas que eram bem-sucedidos na vida. Porém, irmãos, nem isso foi suficiente para chamar a atenção de Jesus. Jesus olhou, viu que era um povo rico, mas a narrativa bíblica continua. Naquele lugar também havia uma viúva. Versículo 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas. Ou seja, naquele lugar, irmãos, no meio daqueles muitos ricos, homens e mulheres ricos, tinha uma viúva. E essa viúva era o quê? Pobre. A Bíblia diz que ela era uma mulher pobre. A Bíblia não diz se ela era velha, a Bíblia não diz se ela era uma nova, a Bíblia só diz, era uma viúva pobre.
E então, irmãos, no meio daquela multidão de pessoas ricas, uma pessoa só chama a atenção de Jesus, essa viúva. A narrativa bíblica continua, irmãos. A Bíblia diz no versículo 42, a pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. Ou seja, irmãos, era uma quantia muito pequena. Era uma quantia que Jesus, como homem inteligente, ele sabia, não dá para comprar quase nada com isso. Mas Jesus, irmãos, ele pouco se importa com o valor que nós temos. Ele quer saber o que nós temos dentro do nosso coração. A Bíblia diz que aquela viúva chama a atenção de Jesus. E quando na Bíblia aparece a figura de uma viúva, irmãos, a gente entende que uma viúva é uma mulher desamparada. Talvez é uma mulher solitária. Uma mulher, irmãos, que um dia dependeu de um homem, porque a figura de um esposo na palavra de Deus é o quê? Um provedor. Alguém que levava comida para casa. Talvez aquela mulher passasse o dia em casa, trabalhando em casa. Eu não sei se ela tinha filhos, porque a Bíblia não diz. Mas esta mulher um dia casou com um homem, e o homem provavelmente sustentava ela, ajudando. E de repente ela está sozinha, viúva. Mas quando a Bíblia para, irmãos, e registra isso, ela está dizendo: temos uma mulher desamparada aqui. Talvez aquela mulher estivesse tão solitária. Enfim, irmãos, a Bíblia deixa registrado isso aqui. E a narrativa bíblica continua, que no versículo 43, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou mais do que todos. Irmãos, quando Jesus chama os discípulos, ele diz assim: olha, meus discípulos. Irmãos, perceba que discípulo não é qualquer pessoa. Discípulo era o grupo que Jesus andava, o grupo a que ele estava ensinando. Ele diz assim: olha, vem cá, discípulos. Vocês estão vendo esta mulher aqui? Esta mulher, irmãos, eu achei tremendo isso, porque no versículo 44 diz assim, ó: esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha. E mais acima, irmãos, na parte 44a, porque todos ali depositaram do que sobrava. Irmãos, quando a gente vai apontar alguém, a gente fala assim: ali vai alguém. Que é isso, irmãos? Ali só está alguém que está longe. Mas quando eu me refiro aqui, esta aqui é alguém que está perto. Olha, irmãos, que tremendo. Jesus olhou aqueles vários ricos ali, e ele disse assim: sabe, meus discípulos, está vendo aquela multidão ali? Eles depositaram aqui o que lhe sobrava. Mas vocês estão vendo esta viúva aqui? Ela depositou tudo do que tinha. O que a gente aprende com isso, irmãos? A multidão, irmãos, são pessoas insensíveis. São pessoas que estão ali, mas tanto faz como tanto fez. Aquela viúva não. Aquela viúva, ela estava comprometida. Hoje todos nós estamos aqui, saímos da nossa casa e nós somos como aquela pobre viúva. Porque, irmãos, cada um de nós tem uma causa. Você lembra no primeiro passo de fé que você levantou e você disse: Senhor, durante as próximas 7 quintas-feiras eu vou apresentar essa causa diante do teu altar, porque eu não consegui resolver, ninguém conseguiu me ajudar e somente tu pode fazer. E você lembra, irmão, eu não sei se lhe falaram, mas a partir daquele momento você começou uma caminhada, e durante 7 quintas-feiras você se comprometeu a estar aqui. Se você faltar uma quinta-feira, você tem que recomeçar tudo de novo, porque nós precisamos mostrar para Deus o quanto nós estamos comprometidos com esta causa, o quanto esta causa é importante para nós. Essa viúva, irmãos, ela chamou a atenção de Jesus, porque Jesus olhou para ela e viu: esta mulher está comprometida com a vida dela e com a causa do Senhor. E hoje eu gostaria, irmãos, de nós aprendermos 7 características que essa mulher tinha, que chamou a atenção de Jesus.
A primeira característica que ela, irmãos, tinha, a Bíblia diz assim, ó: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que é agradar a Deus, irmãos? Quando nós nos agradamos de estar na presença de Deus, de fazer as coisas para Deus, Deus se agrada de nós e nos dá o que deseja o nosso coração. Deus hoje está olhando para você aqui. Ele sabe da sua história de vida. Ele está olhando a sua forma. A Bíblia diz que Jesus olhava a maneira como aquela multidão lançava as ofertas no gasofilaço, mas hoje Jesus está olhando a nossa maneira, a nossa forma de estar aqui. E a primeira característica que aquela mulher tinha, a fé dela. Observe só, irmãos, essa mulher, ela saiu da sua casa. Ela podia muito bem pensar: será que eu vou mesmo para aquela reunião? Mas eu sou só uma pobre viúva no meio de várias pessoas ricas. Irmãos, mas ela tinha uma fé tremenda. Ela tinha convicção: só Deus pode resolver o meu problema, e eu vou lá, independente do que fale de mim. Então a primeira característica que eu e você precisamos ter: fé. Fé é acreditar naquilo que Deus falou. E se Deus falou, irmão, está falado, ninguém mais pode dizer nada. Você lembra daquela minha amiga? O médico disse: mãe, seu filho corre risco, seu filho vai passar por uma ponte de safena. Mas foi isso que aconteceu? Não, porque a última palavra é de Deus. Então, irmãos, a primeira característica, eu e você precisamos ter fé. A segunda característica daquela mulher, o comprometimento dela com a obra do Senhor. Irmãos, aquela mulher, ela estava tão comprometida com a obra do Senhor que ela tinha noção: a obra do Senhor está aqui na terra. Para a obra do Senhor funcionar, precisa ter Deus. Deus já está lá, porque o Filho do próprio Deus estava lá. E precisa ter o quê? Dinheiro para mover a obra do Senhor na terra, porque a obra do Senhor na terra é movida por dinheiro. O seu dízimo e sua oferta, irmãos, chegam até os missionários, pagam as coisas, porque essa é a obra do Senhor. Hoje você está aqui todo o tempo pensando na sua causa, e esta mulher estava pensando na causa dela, e ela entendeu: eu preciso estar comprometida com a obra do meu Senhor. A terceira característica dela, a confiança dela, pois ela entendeu que o Senhor era o sustento dela. Irmãos, a Bíblia diz que ela tinha 2 moedas apenas, e eram moedas que não valiam quase nada, mas ela sabia: quem foi que me deu essas moedas? Foi Deus. Se eu entregar no altar dele, ele vai me dar, porque tudo que eu tenho foi ele que me deu. Se eu estou aqui é porque ele assim permitiu. Irmãos, tudo que você tem foi Deus que lhe deu. Não foi a sua inteligência, não foi a sua força, mas é o Senhor usando os meios. E eu quero lhe dizer que Deus tem grandes coisas preparadas para você ainda nesta vida. A gente estava cantando aqui antes do culto: hoje o meu milagre vai chegar. Irmãos, você não tem noção dos milagres que estão vindo na sua direção, desde a primeira quinta-feira que você se levantou e apresentou sua causa diante do altar do Senhor. Deus, Ele está contando as horas para entregar a sua bênção, porque agrada ao Senhor abençoar o povo dele. Mas esta mulher, ela tinha um diferencial: ela era comprometida, ela tinha confiança no Senhor. A quarta característica, ela confiava que o Senhor iria recompensá-la. Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, aquela mulher sabia: olha, como é que eu posso agradar o meu Deus? Através de fé, porque só agrada a Deus, irmãos, quem tem fé, quem tem convicção de quem é Deus. A Bíblia fala que quem se aproxima de Deus precisa se aproximar com fé. Você não pode estar aqui pensando: será que Deus está me vendo? Será que Deus está lembrando da minha causa? Irmãos, eu vou lhe dizer: Deus está lhe vendo sim. Deus olha para você, Deus vê você, e Deus está vendo sua causa. Ele não está olhando ali a igreja todinha, Ele está olhando cada um de nós.
E ela tinha convicção que Deus é recompensador. Ele recompensa quem se aproxima dele com comprometimento. Você está comprometido nessas 7 quintas-feiras? Hoje nós estamos na 6ª quinta-feira dos Passos de Fé. Alguns aqui já receberam as bênçãos. Alguns Deus essa semana vai entregar. Porque Deus tem o tempo dele. O tempo dele é diferente do nosso tempo. Nós só não podemos desistir, mas Deus tem algo preparado para você e para mim. E quando Hebreus 11:6 fala de galardoador, a gente vai no dicionário, irmãos. O que é galardoador? O que significa isso, irmãos? Significa aquele que compensa, que recompensa. Irmãos, todas as vezes que você sai da sua casa e vem para cá, Deus olha para você e arruma uma forma de lhe recompensar pelo tempo que você separou para Ele. Por isso que o diabo trabalha impedindo você de chegar aqui. Todas as vezes que você é impedido de chegar aqui, irmãos, o diabo ganhou uma batalha na sua vida. Mas eu quero dizer com fé que eu estou diante de uma igreja que não se embaralha com as cores desse mundo, que o diabo não consegue impedir de chegar aqui, porque é uma igreja comprometida com as coisas do Senhor. Essa mulher, irmãos, ela tinha convicção de que Deus iria recompensar ela por aquela atitude de estar ali. A quinta característica que aquela mulher tinha, irmãos, o desejo dela de agradar a Deus. No versículo 42 diz que aquela mulher só tinha 2 moedinhas. Ela poderia muito bem olhar e dizer assim: qual a diferença vai fazer as minhas 2 moedinhas com esse monte de gente rica? Mas ela sabia também, irmãos, que se apresentar diante de Deus de mãos vazias. E aqui eu estou lhe dizendo algo. Eu não estou dizendo que você vai chegar aqui com dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu estou sem emprego. Mas você tem outras coisas que você pode apresentar a Deus. A sua vida, o seu tempo. Quando nós separamos um tempo para Deus, a nossa vida para Deus, grandes coisas o Senhor faz. Lembre que aquela mulher era uma mulher desamparada, era uma mulher pobre, que humanamente falando ninguém dava nada por ela, mas era uma mulher que chamou a atenção de Jesus. Hoje Jesus vai olhar para você, porque você vai chamar a atenção dele. De alguma forma, uma dessas características precisa estar em você. A 6ª característica daquela mulher, o desapego dela com o dinheiro. Irmão, só se apega com o dinheiro quem não sabe quem é o dono da bênção. Dinheiro é importante, porque dinheiro compra muita coisa, né? Benaías comprou agora uma chácara, se desfez de um bem que tinha para adquirir outro bem. Está pagando o preço, né? Já pegou chuva na moto, mas é para adquirir outro bem. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando nós nos apegamos muito ao dinheiro, nós esquecemos quem é que manda o dinheiro. Deus, irmãos. A Bíblia diz que as bênçãos te alcançarão. Não somos nós que vamos correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos vão bater na sua porta. Eu sempre gosto de pensar, irmãos, que na sua porta vai bater o oficial de justiça dizendo assim: sabe aquela causa? Você vai dizer: eu não sei. Uma que estava na justiça foi liberado para você. Aí você vai dizer: mas eu já até tinha esquecido. Mas Deus não se esquece, irmão. Deus é que libera as bênçãos do céu para nós. Ele abre portas onde você não está nem esperando. É as bênçãos do Senhor que vão atrás de você. Essa mulher, ela tinha desapego com o dinheiro, porque ela disse: o mesmo Deus que me deu essas 2 moedinhas pode me dar 100 mais moedas e muito mais valiosas. Por isso que hoje eu oferto diante dele. Agora imagine, irmãos, o coração desta mulher. Talvez essas 2 moedinhas era o dinheiro dela comprar o pão do outro dia, era o dinheiro para o almoço dela. Talvez ela morasse só, eu não sei. Mas ela tinha tanta fé que Deus é que estava olhando para ela, que ela disse: eu não vou me aparecer diante de Deus de mãos vazias. Daqui 2 moedas para a obra do Senhor. Irmãos, essa mulher é tremenda. E a 7ª característica é a determinação dela, pois ela não se importou com a presença dos ricos naquele lugar. Irmãos, eu não sei você, né? Mas eu me sinto muito mal num ambiente onde tem um monte de gente rica que você não sabe nem como se portar.
nem como andar, nem como comer, né? Porque, né, você fica assim, você não fica à vontade no ambiente onde tem muita gente chique. Irmãos, aquela mulher, ela podia até estar assim: eu sou a única pobre deste lugar, mas não interessa, eu estou aqui pelo meu Deus. Irmãos, não importa as pessoas que lhe cercam, você tem que entender, você está aqui por Deus, não é por fulano, não é por ciclano, é por Deus, porque é Deus que manda a sua bênção, é Deus que vai resolver o seu problema, é Deus que vai abrir uma porta de emprego, é Deus que vai liberar esse processo na justiça, é Deus que vai mudar a história da tua casa, da tua família, do teu casamento, é Deus que vai mudar o destino do teu filho, porque quem muda destino é Deus, não é você. E Deus tem cuidado dos seus filhos. Aquela mulher, ela era determinada. Irmãos, ninguém pode te parar. Você precisa estar com essa determinação. Ninguém vai me fazer parar esses passos de fé. Eu só vou finalizar quando Deus me abençoar. Lembra de Jacó? Jacó lutou com o anjo e disse: eu só te largo se antes tu me abençoares. Irmãos, Deus gosta de nos ver assim, determinado. Nada vai me parar. E aí, irmãos, finaliza com esse lindo discurso de Jesus com seus discípulos, que eu acho muito tremendo. Irmãos, a multidão de ricos não estava comprometida com Jesus, mas aquela mulher estava. Olha, mais uma vez eu vou lhe falar. Os discípulos estão ali com Jesus, e Jesus fala assim: aquela multidão lá, irmãos, uma multidão que estava lá longe, não queria ficar perto de Jesus, eu acho. Mas esta viúva aqui, irmãos, fala de alguém que estava próximo, que gostava tanto de ficar perto de Jesus, porque sabia que era de Jesus que saía o milagre. Eu acho que terminou ali aquela reunião e a viúva ficou ali, né? Eu quero estar aqui porque eu quero receber a minha bênção. E a Bíblia não fala o que aconteceu com aquela viúva, mas eu tenho absoluta certeza que Jesus fez algo para abençoar aquela mulher, irmãos, porque Deus não deixa ninguém passar assim na presença dele sem que algo aconteça. E eu quero lhe dizer, hoje você está aqui e Jesus precisa olhar para você de forma que você chame a atenção dele. Eu só queria repetir as 7 características que nós precisamos ter para chamar a atenção de Jesus. A fé daquela mulher, o comprometimento dela com a obra do Senhor. Nada nem ninguém impediu ela de chegar naquela reunião. Ninguém pode te impedir de quebrar esses passos de fé, irmãos. Os passos de fé precisam ser algo pessoal. Você precisa vir. E se alguém não pode estar aqui, você precisa fazer por essa pessoa, porque nós somos chamados também para abençoar outras pessoas. Faça os passos de fé por um amigo, por um vizinho, por alguém que está passando uma tribulação. Aquela mulher era comprometida com a obra do Senhor. A confiança dela, ela confiava que o Senhor iria recompensá-la. O desejo dela de agradar a Deus, o desapego dela com o dinheiro e a determinação dela, pois ela não se importou com a presença daqueles ricos. Irmãos, essas características nós precisamos ter nas nossas vidas. É isso que vai fazer a diferença na hora de você receber o milagre, porque você precisa chamar a atenção do Mestre Jesus para ele entrar com providência na sua história. Mas eu creio que estou diante de pessoas que têm essas características, homens e mulheres de fé, que vão mudar a história no seu lar, no seu ambiente de trabalho, aonde você for, porque são mulheres e homens de fé. Amém? Vamos ficar em pé. E eu queria chamar à frente aqueles que estão do segundo ao